mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor. Não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje já com aquela oração de sempre. Deus maravilhoso, eterno, justo e fiel, agradecemos por mais esse privilégio de estar aqui falando do Teu Evangelho verdadeiro, Pai, combatendo as falsas doutrinas. Agradecemos a Ti por todo o auxílio e nos ajuda mais nesse vídeo, Pai, a compreender e a mergulhar nas Tuas Sagradas Escrituras, Deus. Vai tirando de nós todas as impurezas e nos levando pelo caminho que leva à salvação e à vida eterna. Seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, que te pedimos. Amém. E o tema do vídeo de hoje é o maldito Lutero. Esse tema é muito sério, meus irmãos. Por quê? Porque muitos vão elogiar, muitos vão até idolatrar, Martinho Lutero, como se ele fosse um instrumento nas mãos de Deus. Mas o que eu tenho a falar aqui nesse vídeo de hoje é que ele foi instrumento nas mãos do próprio diabo. Sim, e nós vamos mergulhar fundo na história oculta, a qual ninguém fala sobre ele, para que você possa ter a noção de que as igrejas de hoje em dia têm sido levadas pelo evangelho falso, a qual ele criou e construiu, e muitos estão seguindo, e que vai levar muitos ao inferno. Martinho Lutero, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483, e ele foi uma pessoa muito problemática. É tanto que no livro Martinho Lutero, Sua Juventude e os Seus Anos de Estudo, desde 1483 até 1505, fala que ele só foi para o convento porque ele queria se livrar de um julgamento a qual ele iria ser condenado, possivelmente à pena de morte, por ele ter matado o seu colega de estudos, conhecido como Jerônimo Butz. Muitos conhecem a história de Lutero como se ele tivesse sido um santo, até. Só que de santo ele não tem nada. Ele é conhecido como o pai do protestantismo, mas ele está mais para o pai da reforma maçônica. Então, muitos pensam que Lutero ele foi contra as indulgências, porque esse foi o ápice, o motivo principal a qual ele se rebelou contra a Igreja Católica, por causa das indulgências. Mas eu quero deixar bem claro aqui, meus irmãos, que isso aí foi apenas uma desculpa para o movimento a qual ele estava dando início. Porque, na verdade, Lutero, junto de Calvino, ele foi instrumento nas mãos do diabo e também um escravo de Satanás, para assim colocar uma nova doutrina. Ele foi instrumento para a maçonaria, para implantar uma nova fase da maçonaria, ou seja, era um processo de transição a qual a maçonaria iria passar, para combater o poder do catolicismo romano, que também é maçônico. Então eles queriam fazer uma transição desse poder. E eles se utilizaram desse momento e dessas justificativas para que as pessoas não venham a conseguir discernir o motivo real desse movimento. O objetivo da reforma protestante não era aproximar as pessoas de Cristo, mas era construir uma nova estrutura de governo, a qual a maçonaria estava com as suas mãos sobre a sociedade daquela época. E o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que Lutero, muitos conhecem que ele foi contra as indulgências, Mas isso foi apenas uma desculpa, porque Lutero ele não era contra as indulgências, ele apenas foi contra o abuso das indulgências. Na sua tese, ele vai ser bem claro que ele é contra o abuso das indulgências. Mas, na sua tese de número 17, ele é bem claro que ele não é contra as indulgências. Eu vou, durante o meu
Durante aquilo que eu estiver falando no vídeo, eu vou estar colocando as fontes a qual eu estou tratando os assuntos e também as passagens a qual saiu da própria boca dele, para que vocês tenham a noção de que não é de mim mesmo que eu falo, mas com a ajuda do meu Deus soberano, para que revele-se a verdade àqueles que estão no engano e na mentira. Eu chamaria Lutero de pai da reforma maçônica, porque foi isso que ele fez. Vemos que Lutero, ele foi um instrumento nas mãos de Satanás, porque ele foi um herege, ele quis fazer o que a Bíblia diz, o contrário. Ele foi contra a própria palavra de Deus e quis alterar as escrituras sagradas. Ele fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. Um ponto a destacar aqui é que Lutero, ele foi o responsável por retirar da Bíblia 7 livros, conhecidos como os deuterocanônicos, a qual já foi tratado em um vídeo anterior. Se quiser saber mais, vai lá no vídeo do canal. E esses livros deuterocanônicos, a desculpa é que eles têm heresias, coisas contraditórias à palavra de Deus. Mas já foi discutido isso aqui, que não é nada disso. Sem falar nisso, Lutero, ele também foi contra a carta de Tiago, chamando a carta de Tiago de carta de palha, por causa da passagem a qual diz que a fé sem obras ela é morta. Até porque Lutero era contra as obras. Ele achava que as obras, as boas obras, não adiantavam de coisa alguma para a salvação. Ele foi um herege, ele pregou e construiu heresias dentro desse movimento protestante. Sem falar que ele foi contra o livro de Esther, dizendo que o livro de Esther é um livro judaizante, porque trata da história do povo judeu. Sem falar também de Apocalipse, que ele disse que não tinha nada de inspirado por Deus. Então, a gente já vê aí que uma pessoa dessa não tem nada do Espírito Santo de Deus. Ele é tão maligno que ele escreveu coisas horrendas, estimulando o ódio contra os próprios judeus, porque era isso que ele pregava. Ódio, repulsa para com o povo de Deus. E é isso também que vemos nas igrejas de hoje em dia, ódio para contra os judeus, o povo escolhido de Deus. E quando a gente fala acerca dos mandamentos de Deus, querem nos tratar como judaizantes, por causa da obediência ao que Deus pede ao seu povo, porque eles são desobedientes. Mas vamos ver mais adiante o que Lutero construiu com essas falsas doutrinas e ensinamentos que levam ao inferno. Lutero também, ele pregou acerca da poligamia. Ele deixou bem à vontade as pessoas a possuírem mais do que uma esposa. Como eu já falei, Lutero ele foi contra as obras. Para ele, as obras não adiantavam de nada para a salvação, mas ele pregava o contrário, que aquele que tentasse fazer boas obras, esse aí iria para o inferno, porque não eram as obras que nos salvavam. Porque as obras de nada valem, não adianta querer fazer o bem porque somos pecadores. O argumento dele é esse. Porque somos pecadores, nós temos que pecar. Mas, se a gente tiver fé em Cristo, isso é o suficiente para sermos salvos. Ele é aquele que prega que peque com mais força ainda, mas que a sua fé seja mais forte que o seu pecado. Então, é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem renúncia, é um evangelho de Satanás. Porque isso não tem nada da palavra de Deus, essa pregação dele. E isso a gente pode tirar para os dias de hoje, para as igrejas, o que elas pregam. Se a gente vai falar dos mandamentos e da lei de Deus, eles dizem que Jesus veio abolir. Eles dizem que não precisa mais obedecer lei e mandamento, porque aquilo era para os judeus. E vemos que isso foi a doutrina de Lutero, a qual eles pegaram e trouxeram até os dias de hoje. E é uma doutrina satânica, é uma doutrina que leva muitos à condenação, à perdição. Porque é como Tiago disse, a fé sem obras ela é morta. Temos que obedecer à lei, temos que obedecer aos mandamentos de Deus. E Lutero ele foi contra os 7 deuterocanônicos livros, porque eles exaltam a lei de Deus e demonstram que é necessário a obediência.
Então ele odiava e estimulou as pessoas a não obedecerem os 10 mandamentos, a lei do próprio Deus. Porque para ele não era o querer ser santo que vai nos salvar, mas é apenas acreditar em Jesus. Isso é o suficiente para ele. Para vocês terem uma noção, meus irmãos, do quão pecador, de o quão herege foi Lutero, ele chegou a falar que Cristo adulterou. Que blasfêmia! Como pode uma pessoa dessa dizer serva de Deus, se dizer cristã? Como é que pode uma pessoa seguir uma pessoa dessa que diz que Cristo adulterou com a mulher samaritana no tanque de Jacó? A gente já tira por aí que isso não tem nada de instrumento nas mãos de Deus, mas nas mãos de Satanás. E ele mesmo falou que teve contato com Satanás. Ele mesmo falou da boca dele que ele dormiu com Satanás mais do que com a mulher dele. Que ele também fazia suas refeições ao lado do diabo. Sem falar que ele ainda abriu a boca, e está registrado isso, dizendo que a sua doutrina é a doutrina de Deus. E aquele que não crê como ele vai para o inferno. Aquele que não crê nas heresias que ele acredita vai para o inferno. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que aquele que crê no que ele acredita é que vai para o inferno. Porque até Lutero, ele acreditava que Jesus era Deus. Ele pregava isso. E sabemos que Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Porque ele também apoiou a Trindade. Ele também apoiou não só a Trindade, mas também tantas heresias. De uma fé morta sem obras. De uma fé sem lei e sem mandamento. Que não tem nada de fé. E muitos escondem a história de Lutero, a história verdadeira, por causa disso. Porque Lutero não tinha nada de santo, não tinha nada de servo de Deus, mas servo do diabo. É tanto que a sua morte também foi ocultada. Na noite da sua morte, Lutero ele se embriagou e levaram-no para o quarto. E ao amanhecer, quando foram olhar, ele tinha se suicidado e estrangulado. Ele se matou. E vemos aí que essa pessoa não tem como ela ter sido salva. E não tem como seguirmos ensinamentos de um ser tão diabólico, tão perverso como Lutero. Então, meus irmãos, é o que as igrejas têm pregado. Infelizmente, não é a maçonaria que está dentro das igrejas, mas as igrejas pertencem à maçonaria, porque elas se instalaram no Brasil, elas chegaram aqui por volta do ano 1555, a partir da Reforma Protestante. E o argumento era instalar as igrejas aqui, né? Só que esse argumento era uma fachada para a maçonaria também vir com as igrejas. E ao mesmo tempo que igrejas protestantes evangélicas se instalaram no país, os templos maçônicos também se instalaram. Então, a Reforma Protestante foi uma forma de a maçonaria ela ser emancipada no mundo inteiro para criar um falso ensinamento, para criar uma falsa visão do que é a maçonaria, dizendo que é uma fraternidade, dizendo que é para ajudar, que é para ajudar na política, que é para ajudar na religião, que é para ajudar. O argumento sempre é para fazer o bem, mas sabemos que não é nada disso. Então espero que vocês tenham compreendido o vídeo de hoje, espero que vocês possam estar cientes que tanto Igreja Batista, como Presbiteriana, como Evangélica, seja qual for, elas partiram da Reforma Protestante, vieram a surgir desse movimento e possuem essas heresias, essas falsas doutrinas que vão levar muitos ao inferno. Não é os fiéis que têm que expulsar os maçons da igreja, mas são os fiéis que têm que sair dessa
Babilônia, dessa grande prostituta, a qual é o sistema religioso, porque Satanás é que é o administrador dela. Então, que vocês possam abrir seus olhos, olhar a verdade e enxergar o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus, que a fé sem obras ela é morta, e que ai daquele que não ensinar, por menor que seja o mandamento, e não cumprir, porque será desprezado no reino dos céus. É o que Jesus fala em Mateus 5. Então, vamos ficando por aqui. Espero estar aqui em mais um vídeo do canal. Se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, Yahuwah Rapha, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre Yahushua HaMashiach, Jesus o Cristo. Amém.